RTP inicia hoje à noite a exibição de uma série de 13 telefilmes sobre o tema Grandes Histórias, Toda a Gente Conta. Mas o filme desta noite chama-se A Princesa. É sobre uma jovem que se envolve nas redes sociais para conhecer pessoas novas, mas acaba por perder o controle e ser vítima de um predador sexual. O filme levanta questões sobre a influência da internet no comportamento dos jovens. A internet está a transformar-se numa nova dependência. As redes sociais, as salas virtuais de conversação e o jogo online são, por exemplo, os principais fatores de atração para crianças e jovens, onde se incluem também os portugueses. As preocupações dos pais prendem-se com o tempo excessivo que os filhos passam em frente ao computador e as relações que estabelecem no mundo virtual. Para responder a esta tendência crescente, foi criada uma consulta no CADIM, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. Não acertaste isso? Não. Não. Ganhei. Por que tu não jogas? Podemos jogar online. Eu não gosto desse jogo. Marta e Paulo são irmãos e, apesar da diferença de idades, já navegam com grande à vontade na internet. Jogo online, redes sociais, pesquisa para trabalhos escolares. Filipe, mais novo, foi ainda mais precoce na utilização destas tecnologias. Eu já jogo desde... Eu não sabia ler... Desde os, para aí, 5 anos. Talvez até menos. Sempre foi muito intuitivo. Eu sabia percorrer os menus sem saber ler. Aquilo que nos preocupa um bocadinho é que, pronto, às vezes, passa um tempo a mais. Os três irmãos são exemplos do que hoje se considera serem os nativos digitais. Crianças e jovens que cresceram tendo como língua nativa a linguagem digital das tecnologias da informação. E se as mais-valias destas ferramentas virtuais são incomensuráveis, o tempo que os filhos passam em frente a um computador e quem conhecem o mundo digital começam a ser preocupações comuns a muitas famílias portuguesas. E em Portugal, quantas crianças e jovens têm acesso à internet em Portugal? Em porcentagem? Quantos? 80%. Foi absolutamente em cheio. Perguntaram também, não aos pais deles, só às crianças e aos jovens, se utilizavam a internet em cheio. Posso dar a pista que não é 0%. 10%. Alguém dá mais? 49% dos miúdos dizem que, de facto, utilizam a internet em cheio. Os dados são de um estudo europeu no qual participaram crianças e jovens portuguesas. Para além da facilidade de acesso, parte significativa do tempo excessivo que estes jovens admitiram passar na internet será dedicado ao jogo. Para os mais velhos, o jogo online é o grande desafio. Se eu penso que são horas a tentar conteúdo, eu posso ter 3, 4, 5, 6 jogadores por dia. A quantidade de jogadores abusivos online é quase o dobro da quantidade de jogadores abusivos offline, ou seja, aqueles que não jogam em rede. Por isso, nomeadamente jovens entre os 16 e os 22 anos, como é que eles estarão daí uns anos? Alguns destes jovens poderão mesmo desenvolver uma nova dependência sem substância, a adição à internet. E apesar de em Portugal não se conhecer a dimensão deste problema, foi criada em setembro último uma consulta específica de adição à internet e cyberbullying a funcionar no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. E o dos seguros na net é um projeto que ajuda famílias, escolas e comunidades a promover a utilização responsável e segura das novas tecnologias de informação e comunicação por crianças e jovens. O projeto foi fundado por Tito Moraes, que se junta a nós neste jornal, a partir dos Estudos do Porto. Muito boa tarde, ou boa noite, boa noite se quiser. É assustador esta realidade que nos transmitem estes números? Não, acho que não é assustador. Acho que assustador é a forma como muitas vezes essa realidade é transmitida e comunicada através dos meios de comunicação social. O que é que quer dizer com isso? Quero dizer com isso, vou dar um exemplo. Que há um tempo atrás havia um jornal diário que noticiou 30 mil crianças vítimas assediadas sexualmente através da internet. E a forma como se chega a esses números não é uma forma minimamente credível. Portanto, nós temos que olhar para os dados que a investigação nos dá e, em função dos dados que a investigação nos dá, comunicar a situação e a realidade às pessoas. Por exemplo, eu estava a ouvir o Dr. Pedro Uber, que tem trabalho desenvolvido nesta área, que está a desenvolver investigação nesta área, que diz que o número
de jogadores aditivos online é o dobro daqueles que têm vício do jogo offline. E esse é um número, por exemplo, que é credível, porque online não há as restrições de acesso a salas de jogo, por exemplo, que existe para os jogos de azar normais, não é? Dos chamados casinos e tudo mais. Onde não se entra com menos de 18 anos. Exato, não há toda uma série de restrições, não é? Que há, digamos, nos meios onde normalmente se jogam jogos de azar. Logo, é natural que o número de pessoas com adições em jogos online seja o dobro do que sejam offline. Se nos debruçarmos sobre esta questão, não sendo se calhar a única questão preocupante, mas é seguramente uma das mais preocupantes para nós pais, é a questão dos nossos filhos passarem muito tempo em frente a um computador e serem, se não acompanhados, ou se não estiverem bem acompanhados, vítimas dos conhecidos predadores sexuais. Essas são as duas grandes preocupações, de facto, que são reveladas por diversos estudos relativamente à utilização, portanto, preocupações dos pais relativamente à utilização que os filhos fazem da internet. Por um lado, o tempo, e por outro lado, os contactos com pessoas que podem querer mal aos filhos, abusar, aliciar sexualmente e de outras formas. No site do projeto Miúdos na Net, fundado por si, podem-se ver alguns estudos que revelam, por exemplo, que 70% das crianças portuguesas usam a internet nos seus quartos. Isto levanta, de facto, a questão que nós estávamos ainda a falar há pouco, que é crianças não estarem acompanhadas pelos pais ou não estarem num espaço que é divisível pela restante família e, portanto, estarem mais expostas, eventualmente. E é preocupante porque é revelador que as tecnologias, nesses casos, podem servir para dividir as famílias e não para as unir. Se nós usarmos o computador e a internet num espaço comum da casa, onde toda a família tem acesso, podemos ter uma experiência partilhada em que os mais velhos aprendem com os mais novos e os mais novos aprendem com os mais velhos. Se cada um de nós estiver isolado no seu espaço, agarrado ao seu dispositivo, dificilmente haverá essa partilha de experiências que é tão importante e que inclusivamente é o tema no dia por uma internet mais segura que se celebra agora no dia 7 de fevereiro e durante essa semana, que é exatamente a experiência intergeracional, ou seja, os mais velhos partilharem a sua experiência de vida com os mais novos e os mais novos partilharem a sua experiência na utilização destas tecnologias com os mais velhos, no sentido de aproximar as gerações. Tito Moraes, há 10 recomendações de segurança na internet. Que recomendações são essas? Ou que das 10, quais são as que destaca? Acho que devemos ter mais atenção. Olha, neste tempo nós temos muito pouco para desenvolver bastante. Bem, o conselho que eu dava era visitem o site Miúdos Seguros na Net ou a página no Facebook, onde publicamos conteúdos diariamente. Subscrevam a newsletter. No Facebook, neste momento, tem cerca de 10 mil pessoas a acompanhar a publicação que nós fazemos diariamente. Na newsletter que publicamos através do site, já são cerca de 11 mil pessoas que recebem a newsletter, onde nós publicamos regularmente. Tem ideia se são mais pais ou mais filhos a fazerem... São mais... o projeto Miúdos Seguros na Net é orientado fundamentalmente para pais e educadores, para, através dos pais e educadores, chegar aos filhos. Não é? No entanto, uma das vertentes também, visitamos muitas escolas, fazemos muitas ações em escolas, portanto falamos também muitas vezes diretamente com os alunos dos vários ciclos de ensino e não apenas com os pais. As redes sociais são uma realidade... digamos que nova, entre aspas, na realidade daquilo que é navegar na internet, é uma realidade nova. E, de facto, vemos que há muitas crianças a terem páginas de Facebook, por exemplo, ou noutras redes sociais, mas também há um estudo de pais que mentem sobre as idades dos filhos. Exatamente. Há muitos pais que, entre ter a perspectiva do filho abrir uma página numa rede social sem ele ter conhecimento e não poder fazer esse acompanhamento,
preferem ajudar os filhos a criar uma conta numa rede social, mentindo relativamente à idade, para pelo menos terem a possibilidade de fazer esse acompanhamento. E esta é uma decisão que tem muito a ver, digamos, com os próprios pais em si, e que nem eu, nem outras pessoas, não somos ninguém para fazer julgamentos relativamente a esse tipo de decisões. Acho que os pais têm que ter a liberdade de educar os filhos da forma que acham a mais correta. Mas com responsabilidade nesta matéria? Acho que sim. Têm que ter noção de uma coisa, que essas contas podem ser eliminadas por uma questão de proteção até dos próprios fornecedores de serviços dessas redes sociais. Se eles tiverem conhecimento que uma conta é de um menor, legalmente ficam protegidos se eliminarem essa conta de uma forma expedita, porque se não o fizerem podem incorrer em processos judiciais. Isto significa então que já demos alguns passos nessa matéria. Eu recordo-me que há poucos anos não era assim. Sim, mas de qualquer das formas não é um processo que seja rápido, ou seja, eliminar um perfil numa página, numa rede social, não é um processo fácil, porque as redes sociais têm que tomar também as suas precauções relativamente que há pessoas que denunciam perfis, digamos, para aborrecer, para assediar outras pessoas. Portanto, eles não podem pegar e, pelo simples facto de terem uma denúncia, eliminarem liminarmente esse perfil. Tem que se rodear também de algumas cautelas, não é? Muito bem, e promover-se então a reduzir os riscos e maximizar. Eu deixava um último conselho. Faça favor. Que é, nesta semana, do dia 4 ao dia 10 de fevereiro, é a semana por uma internet mais segura. O dia assinala-se no dia 7. E a todos os pais, a recomendação que eu deixo é que falem com os diretores de turma dos filhos e perguntem que iniciativas é que as escolas estão a desenvolver no sentido de promover a segurança na internet, no sentido também de poderem aderir e poderem participar nos eventos que eventualmente a escola estará a promover durante essa semana. Muito bem. Tito Moraes, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado pelo Tenha vindo ao convite. Jornal Nacional. Boa noite.